Olá galera, bem-vindos a mais uma videoaula referente à série de vídeos que a gente vai estar fazendo para abordar as técnicas de demonstração em matemática. Você deve estar ansioso, né, para chegar logo nessas técnicas, mas a gente tem que passar por alguns temas, eu venho falando, né, temas estes que estão muito presentes no vocabulário das teorias matemáticas, principalmente, né, que são definições, corolários, lemas, teoremas, proposições e uma série de outros aí, que eu posso não estar me lembrando, recordando agora. Então a gente precisa entender cada um desses conceitos para não cair em correções teóricas ou estruturais dentro de uma teoria. Tá certo? Então, nesta videoaula, especificamente, eu vou estar tentando responder a esta pergunta aqui, ó, fazer com que você entenda o que é um teorema. Tá certo? A gente costuma colocar, você vai ver alguns autores vão escrever que um teorema é uma proposição que se demonstra verdadeira, baseado em axiomas, definições. Aí axiomas pode ser postulado também, baseado em axiomas, definições, lemas, corolários, teoremas também, né, outros teoremas e proposições. No caso, proposições já cai dentro de teorema, por quê? Porque teoremas são proposições verdadeiras. Então, eu poderia escrever aqui teoremas e proposições também verdadeiras. Mas como eu já estou citando teorema, então teorema é uma proposição que demonstra verdadeira, baseada em axiomas, definições, corolários, vou botar aqui e outros teoremas. Ou seja, é a primeira vez que você vê aparecendo a palavra demonstra. Então, o que a gente vai estar fazendo é definir técnicas para se demonstrar exatamente teoremas. Porém, lemas e corolários também estão nessa mesma categoria de teorema. Eles também são passíveis de prova. Então, um teorema, ele não é algo óbvio. Ou pode até ser, mas ele precisa ser demonstrado. Mesmo que a demonstração dele seja uma linha, mas ela tem que ser escrita, tem que ser fundamentada. Tá certo? Então, diferente de uma definição que você apenas define e diz um objeto com essas características aqui é uma caneta, eu estou definindo. Ou então eu estou postulando que por dois pontos distintos passa uma única reta. Essas duas coisas eu não vou provar. Claro que depois que eu definir isso aqui como uma caneta, você pode pegar um outro objeto e tentar provar que é uma caneta. Mas esse padrão aqui eu defini. Então isso aqui para mim é uma caneta. Tá certo? Então nesse caso eu não provo, eu apenas defino esse objeto como caneta. Eu nomeio ele como caneta. Tá certo? Baseado nas propriedades que ele possui. Ser, digamos, arredondado, escrever, quando a gente flexiona o bico, ele deixar um rastro de tinta, sei lá, né, esse tipo de coisa. Já os teoremas não, eu preciso prová-los, tá certo? Normalmente um teorema, a forma dele, ele vem assim, ó, se P, então Q. Quer dizer, neste caso aqui, P, a gente chama de hipótese. É parecido com a proposição, né? E aqui eu chamo de tese. Só que essa tese vai ser sempre verdadeira, por isso que o teorema recebe o nome de teorema. Então o resultado que você não consegue saber se ele é verdadeiro ainda, mas suspeita que seja, você chama de conjectura. Depois eu vou estar falando um pouco sobre esse termo também. Que é, você conjectura que algo seja verdade, mas sem ser verdade. A partir do momento que aquele algo que você conjecturou, você conseguiu provar que é verdade, ou alguém conseguiu provar que é verdade, você chama aquilo, você pode chamar aquilo de um teorema. Tá certo? Então, ele vai ser na forma se P, então o quê? Há outras formas também, que é o se e somente se. Que é assim, né? P, se e somente se que. Aí eu convido você de novo a assistir
a videoaula de lógica, lá eu falo bem dessas duas coisas. O se P então Q quer dizer o seguinte, P é uma condição necessária para que Q ocorra. É como eu falasse assim, ó, se chover, então molha. Então se choveu, molhou. Claro que, e se molhou, será que é porque choveu? Não, a pessoa pode ter se molhado com uma mangueira, né, com água da torneira, com água da pia, lavando prato e tal. Então, não necessariamente daqui para cá é verdade. O se só se não funciona assim, ele funciona, na verdade, ida e volta. Se eu disser assim, ó, chove, se somente se eu saio de casa. Ou não saio de casa, melhor, né? Aí você vai lá na minha casa, se eu estiver lá é porque está chovendo. E se eu estiver na rua é porque não está chovendo. Então, quando é o se só se, você pode inferir as duas coisas. Se eu falar chove, se somente se fico em casa, por exemplo, né, melhorar, tirar esse não daí para não atrapalhar, então. Chove se somente se fico em casa. Então, se eu fico em casa é porque chove. E se chove, pode ter certeza que eu estou em casa. Então, é a condição que é ida e volta, digamos assim. Então você tem esses dois casos de se colocar um teorema. Normalmente em matemática, você vai ver muito mais esse aqui, ó. Se P, então Q. Certo? P é uma premissa que eu admito sendo verdade, aí eu vou construindo com essas ferramentas aqui, com axiomas, definições e tal, até chegar em Q. Então essa é mais ou menos a ideia, o que vem a ser um teorema, né? O que acontece? Alguns teoremas importantes, né? Vou botar aqui alguns exemplos, para a gente ver que a gente já escutou. Pelo menos um deles eu tenho certeza. Então, são teoremas. Seguinte, vou botar logo, que eu tenho certeza que você já escutou. Eu não vou botar o nome dele, mas aí você vai me dizer quem é esse teorema. Se triângulo, né, é retângulo. Se eu não me engano, em alguma videoaula eu falei que é um triângulo, certo? Também falei o que é um ângulo reto, embora lá a definição esteja errada, mas, assim, foi para ilustrar, tá certo? Então, se um triângulo é retângulo, então a soma das medidas dos quadrados, a soma dos quadrados, né? A soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Certo? Que é exatamente o teorema lá de Pitágoras, né? Que diz o quê? O cateto são os lados que não é o maior que a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. E isso tudo tem que estar bem definido, gente. Por isso que eu falo. É importante você entender o que é a definição. Tá certo? O que é um triângulo, o que é um cateto. Então vale essa formulazinha muito conhecida e muito difundida. Diria o teorema mais conhecido de toda a matemática. Com certeza deve ser o teorema de Pitágoras, né? Eu não tenho uma habilidade, um conhecimento tão amplo assim, mas eu diria que esse teorema, além de ser um dos mais importantes também, né? Embora ele seja bestinha, mas se ele não funcionasse, né? Muita coisa aí podia não resistir. O que acontece? Então, eu tenho esse teorema. De modo geral, teoremas que recebem nome, são teoremas muito importantes. Um outro teorema também que tem um nome é o teorema, se eu não me engano, eu posso estar enganado quanto ao nome, é o teorema do valor médio. Eu vou enunciá-lo aqui. Então, o teorema do valor médio ele diz o seguinte, ó, dada uma função contínua no intervalo fechado AB e diferenciável no intervalo aberto
AB. Né? Então essas são as hipóteses. Ah, eu coloquei uma coisa aqui interessante. Depois eu vou ressaltar em cada caso ali o que é hipótese e o que é tese. Né? Então, dada uma função contínua no intervalo fechado AB e diferenciável no intervalo aberto AB, existe um ponto C. Existe algum ponto C pertencente a AB, ou seja, a um intervalo aberto, tal que f' de C é f de B menos f de A sobre B menos A. Claro que aqui não você não precisa entender o teorema. Ah, não estou entendendo que teorema é esse. Não, o objetivo é esse, é a forma como está escrita. Tá certo? Claro, o teorema de valor médio, eu não sei se você é um aluno familiarizado com cálculo, ele diz o seguinte: se eu pegar essa reta secante aqui, ó, que passa por A, f de A aqui no meu, e por B, f de B, aqui em cima, e aqui está o B, o que acontece? Vai existir um ponto C aqui, cuja derivada, ó, tem a mesma, a reta tangente a esse ponto tem a mesma inclinação que a secante. Tá certo? É uma interpretação geométrica, né? Não vou entrar nesse detalhe, não é meu objetivo aqui, certo? Mas percebam, o primeiro teorema eu escrevi de uma forma, normalmente até não é bem a forma que se encontra nos livros, mas é uma forma equivalente. E o segundo eu escrevi de outra maneira, sutilmente diferente, que é o seguinte: ó, no primeiro eu destaquei o se e o então. Então, se um triângulo é retângulo, essa é a minha hipótese, então, aí eu tenho a consequência. A soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Onde eu tenho bem definido o que é um cateto, o que é uma hipotenusa, o que é um triângulo retângulo. Assim, é por isso que eu falo que você tem que entender as ideias todas. Tá certo? De definição, proposição, postulado, tudo isso, porque vai fazer total diferença. Já no segundo, não tem na forma assim, então. Mas olhe bem. É quase como se eu pudesse reescrever ele de uma outra forma. Ó. O que está escrito aqui, ó, dado uma função contínua no intervalo fechado AB e diferenciado no intervalo aberto AB, existe um ponto central. O que você pode enunciar é o seguinte: se uma função é contínua no intervalo fechado AB e diferenciado no intervalo aberto AB, então existe algum ponto C pertencente a B tal que isso aqui ocorra. A derivada desse ponto vai ser igual a isso aqui, esse quociente. Você podia estar reformulando esse teorema na forma de se, então. Teorema com si somente se, eu vou estar falando um pouco depois, eu vou abrir um campo de demonstração só para fazer esse caso aqui. Tá certo? Mas você pode estar buscando aí nos livros, você vai ver normalmente alguma coisa assim. Por exemplo, se eu tenho um número natural, n ao quadrado, por exemplo, n ao quadrado pertencente a n é par, se e somente se, né? Se e somente se n é par. Esse é um teorema. Se eu pegar um número natural n, ele ia levar ao quadrado, e eu perceber que esse quadrado é par, isso vai ocorrer se e somente se o n for par. Quer dizer, se o quadrado de um número natural é par, então esse número é par, e se esse número é par, seu quadrado também é par. Claro, você deve estar pensando assim: ah, mas raiz de 2 ao quadrado é 2, que é par, mas 2, o raiz de 2, mas esse cara não é natural, né? Então, a gente vai trabalhar com esse exemplo aqui, tá certo? Então você vai poder ver alguns teoremas com si só si também, mas de modo geral é sempre si então, tá certo? Então aí vai ter outros teoremas também interessantes, como o teorema do sanduíche, que é o teorema lá dos limites, né? Lá de funções. Então assim, espero que tenha entendido o conceito de teorema. É um conceito que eu diria, assim, eu não vou dizer que ele é mais importante que o conceito de definição, mas é de fato onde as demonstrações vão morar. Eu vou estar tentando demonstrar teoremas, então eu vou pegar asserções que eu acredito serem verdadeiras e vou tentar demonstrar. A partir do momento que eu demonstro essas proposições, no caso, aí ela passa a ser um teorema, que é uma proposição que é sempre verdadeira e decorre de ou definições, outros teoremas, proposições verdadeiras no caso, né, axiomas, sei lá. Então, decorre desses objetos aí, ou seja, ela é deduzida, ela embora possa ser até imediata, mas ela precisa de uma prova, mesmo que seja só de uma linhazinha, um argumento pequenininho. Então, é isso aí, né? Muito obrigado, até a próxima.